pessoal, nós faremos agora análise dos principais pontos presentes na obra Juventude e Ensino Médio, Sujeitos e Currículos em Diálogo. Vendo rapidamente o prefácio, nós temos aqui um pouco a perspectiva na qual os textos que compõem esta obra se baseiam. Nós temos um contexto de distribuição desigual de bens materiais e bens imateriais e uma estrutura de classes com uma hierarquia que dificilmente é modificada, ou seja, uma estrutura na qual a origem da classe social do indivíduo vai ser um ponto que vai, na maioria das vezes, determinar a sua trajetória e o seu destino. Portanto, jovens que vêm da periferia, de situações de desigualdade social, dificilmente terão as mesmas trajetórias daqueles jovens que vêm das famílias elitizadas. Por isso que o foco principal aqui é justamente naqueles que vivem esta desigualdade. Daí a referência a todo momento durante o livro, à escola pública na sociedade brasileira. É feita referência aqui a essa crise atual do ensino médio, e nós não podemos nos esquecer desse movimento de universalização do ensino que trouxe novos sujeitos sociais que antes não faziam parte desse universo escolar e, além de não fazerem parte desse universo escolar, não eram desejados nesse universo. E diante dessa situação, nós vamos ver também nesta obra possíveis saídas, para esta situação de desigualdade social e, consequentemente, muitos outros problemas que se apresentam principalmente no universo escolar e na perspectiva de dar a esses sujeitos jovens, o direito à palavra, que eles tenham a palavra, que eles possam falar sobre si mesmos, sobre seus sonhos, seus projetos, seus saberes. É enfatizada aqui, ainda no prefácio, a perspectiva de uma educação emancipadora, que deve contemplar todas as dimensões da formação humana, Daí nós temos uma perspectiva de uma educação omnilateral, E, claro, fazendo com que este jovem tenha uma consciência crítica, de que pode sim mudar esta realidade. Agora, é claro, para que este projeto de educação omnilateral, educação integral, ocorra, é necessário haver disposição para essas mudanças. E como nós podemos ver no prefácio, não são meras reformas, mas sim mudanças de fato, que permitam o que é chamado aí de inclusão emancipatória. Por isso, que é feito aqui o convite a este enfrentamento das urgências de uma sociedade estruturalmente desigual que, mais uma vez, tem a possibilidade de garantir a todos igualdade nas condições de acesso e permanência na escola, como reza a Constituição. E os autores que compõem esta obra não fogem dessa tarefa. Nós temos aqui uma perspectiva crítica, há aqui um viés de um engajamento político muito forte, no sentido de não se mostrar distante do objeto que está sendo investigado. Então, aquela proposta positivista de examinar um objeto, de analisar um objeto e se mostrar distante dele, aqui não acontece. Aqui justamente há uma aproximação do investigador com o objeto investigado, uma aproximação que visa a própria transformação desse objeto. Na continuação da obra, nós temos uma carta, um convite, texto escrito por Inês Teixeira. Ela vai justificar o fato de ter escrito uma carta e não o e-mail,
Para ela, uma carta se mostra mais próxima, né? Dá uma ideia de uma maior intimidade. E, de fato, se o objetivo aqui é dialogar com colegas professores do ensino médio, né? Então, a carta foi o gênero melhor utilizado, né? Porque, diferentemente do e-mail, que talvez por conta das tecnologias digitais, né, represente um maior distanciamento, apesar de ser mais rápido, né? Presença muito grande do aspecto tecnológico, uma vez que o texto é digitado e não manuscrito, né? Ela preferiu utilizar a carta, justamente proporcionar esta maior intimidade, uma vez que nós temos um diálogo de um professor para professor. E o foco desse diálogo é exatamente o ensino médio. Como é ser professor no ensino médio? Obviamente, uma pergunta bastante complexa que pode dar origem aí a vários desmembramentos. E ela vai dizer também que uma das inspirações que ela teve para escrever essa carta remete ao ano de 1988, quando o Brasil estava passando por uma nova fase, né, discutindo aí a nova Constituição, a nossa Constituição Cidadã. Neste mesmo ano, ela se deparou com um livro, escrito por Bartolomeu Campos de Queiroz, chamado Correspondência. Nesta obra, Correspondência, ela encontrou palavras que, segundo o autor, serviam para adormecerem em dicionários. Ou seja, existiam palavras para adormecerem em dicionários e outras palavras para acordar. E ela vai, a todo momento nesta carta, fazer referência a tipos diferentes de palavras. E ela vai trazer aqui como se fosse um grupo de palavras mais amplo, e a partir deste grupo de palavras mais amplo, né, a gente teria outros tipos de palavras. Então, nós temos aí um centro, que é justamente o das palavras que sabem mais longe. Então, é a partir dessas palavras que sabem mais longe que ela vai nos trazer outras palavras. Estas palavras que sabem mais longe são justamente aquelas que dizem sobre o que somos e sobre os processos instalados na condição docente que nos vão fazendo e refazendo professores. Até porque é importante não esquecer, um dos grandes questionamentos que ela faz aqui nesta carta diz respeito a como é ser professor no ensino médio. Então, ela vai fazer referência a palavras que habitam a docência. Em diferentes tempos e escolas, são diferentes os desafios, né, que a gente encontra nessa vida docente. E reparem que a todo momento ela proporciona aqui um diálogo com o próprio leitor, partindo, é claro, né, do pressuposto de que esse leitor também é um professor. Aí ela vai falar, por exemplo, que em diferentes tempos, né, a gente vai ter vivências diferentes em relação à nossa própria idade. Então, o professor de 27, de 47 ou de 67 anos vai ter viveres diferentes. Da mesma forma que um professor estando em Minas Gerais ou mesmo no Pará, sendo homem, mulher, hétero, homossexual, enfim, nós vamos ter vivências diversificadas, tanto na docência como em nossas identidades, espacialidades e temporalidades. E ao falar da importância de escutar os nossos jovens, né, uma vez que eles têm sim direito a esta palavra, não apenas direito à palavra, mas direito a serem escutados, ela vai nos trazer aqui a perspectiva dos profissionais da escuta. Nós, enquanto professores, devemos ser também os profissionais da escuta.
Obviamente, deve haver aí uma sensibilidade nesta escuta. Pois bem, após essa rápida introdução, ela vai nos trazer as palavras que sabem muito mais longe. Isso fazendo referência, né, aos professores e à docência no ensino médio. Ela diz aqui que encontrou algumas palavras que sabem muito mais longe e que gostaria de nos trazer por meio desta carta. Essas palavras teriam aí a capacidade de ampliar os nossos olhares e a nossa compreensão, alargando nosso pensamento e concepções sobre como é ser professor. E o primeiro grupo de palavras que ela nos traz é o das relações intersubjetivas. Nós temos convivência jovem-adulto. Essa convivência jovem-adulto se dá, sobretudo, né, no ensino médio, uma vez que ele tem uma especificidade. É uma relação entre adultos e jovens. São interações dos adultos, né, os professores, com as juventudes, com a cultura juvenil, diferentemente da experiência dos colegas que trabalham com crianças, com outros adultos e com idosos. Aqui, o jovem, né, é considerado como um substantivo e o aluno como adjetivo. Então, quando nós dizemos jovens alunos, né, o núcleo aqui é jovem. Então, acima de tudo, né, ele é um jovem. E devemos considerar primeiramente esta sua característica, né? Ele é um jovem. E as nossas relações com os jovens alunos são, obviamente, relações intergeracionais. Uma vez que nós, enquanto professores, estamos localizados em posicionamentos diferentes, né, no que diz respeito a uma temporalidade histórica. E é engraçado porque nós nascemos numa era que não era digital, né, no que diz respeito a essas novas tecnologias, né? Posteriormente, a gente adquiriu conhecimentos nessa área digital, né? Nós passamos a utilizar computadores, celulares, internet. Muitos desses jovens nasceram nessa época. Então, a gente pode até dizer que nós, enquanto professores, temos um sotaque daquela época que não havia internet, por exemplo, né? Já esses jovens não, eles podem ser considerados como nativos digitais. Daí é só mesmo para a gente trazer aqui uma diferença, considerando essa temporalidade histórica. Obviamente, isto vai se refletir no nosso próprio comportamento, na forma de pensar, na forma de se comunicar. Em geral, diz Inês Teixeira, pertencemos às gerações mais antigas ou intermediárias, com um passado mais largo e um futuro mais curto, em relação à geração em que nossas turmas se localizam, que tem um futuro mais amplo e um passado mais curto. E é justamente ainda falando dessa relação que nós temos com os jovens alunos, né, com o outro, é que ela vai nos trazer o segundo grupo de palavras: diversidade, alteridade. Obviamente, os jovens não são o que nós somos. Eles não são como nós somos. Eles, assim como as crianças, são anterioridade e alteridade em face de nós, professores. E será que nós, enquanto professores, estamos abertos a aprender a lidar com essas diferenças que existem? É preciso, portanto, a gente refletir sobre isso, né? E aí, ela vai trazer outro grupo de palavras: aprender e ensinar. Trata-se aqui de um elemento fundamental. As nossas relações com os jovens alunos do ensino médio são mediadas pelos processos de aprender e ensinar, né? Então, há dois focos aqui, o aprender e ensinar. Quando a gente fala em aprender, a gente está fazendo referência mais ao processo que ocorre no aluno, né? Já no ensinar, envolvendo o aspecto didático, a gente tem um foco maior no próprio
professor. Então é importante a gente também se debruçar sobre esses processos de transmissão, reelaboração e construção do conhecimento. Nós, enquanto professores, né, e se a gente considerar a especificidade de cada formação, pode haver aqui uma ênfase muito grande dada ao aspecto do conteúdo. Um bom professor de português é um profissional que compreende a estrutura da língua portuguesa, que é muito bom nisso, que é muito bom em gramática. Um bom professor de matemática é um profissional que entende muito de matemática, é um ótimo matemático. Um bom professor de história é um professor que conhece profundamente, né, a história. E quando a gente foca apenas nisso, a gente deixa outra parte muito importante, que é justamente a didática, né? Não basta eu ter esse conhecimento do conteúdo, é importante eu ter conhecimento também do aspecto didático. Daí ela traz a importância desse aprender e ensinar. Aprender e ensinar. E eu acredito que seja aí um dos pontos fracos da formação que nós encontramos nos cursos de licenciatura, né? É justamente os estudos na área da pedagogia. Foca-se muito no conteúdo e naturalmente isso deve ocorrer, né? Mas muitas vezes as questões pedagógicas, e aí dentro dessas questões pedagógicas estou inserindo a didática, né? Elas são deixadas muito de lado. No entanto, nós, enquanto professores, temos a responsabilidade, né, de estudar esses processos de transmissão, reelaboração e construção do conhecimento. Ou seja, é importante a gente se aproximar mais do universo pedagógico. E se aproximando desse universo pedagógico, a gente acaba se deparando com questões como elaboração do currículo, sendo que esta elaboração deve ocorrer juntamente com os jovens, né, na perspectiva de um currículo para esses jovens. A responsabilidade por essa formação dos jovens no ensino médio deve ser compartilhada por nós, professores, e também com os demais profissionais que existem na escola, até mesmo com os profissionais de acesso, né, os porteiros. E nesse caminho, né, pelas palavras que podem mais longe, ela nos traz trabalho, labor, profissão, ofício docente. São palavras de grande potência. Dizem respeito ao trabalho docente e também às dimensões simbólicas e subjetivas da docência. Nós sabemos, né, que essa profissão é bastante dura, né? Há profissionais que trabalham os 3 expedientes, né, os 3 turnos, para justamente compensarem, né, os baixos salários que existem nesta carreira do magistério. E essas difíceis e precárias condições laborais dos professores do ensino médio vêm de longa data, estão associadas aí a vários fatores, entre eles os contratos de trabalho e níveis salariais. E diante dessa realidade, ela nos traz um seguinte questionamento que acredito que já deve ter passado pela cabeça de todos vocês, né? Como tocar os meninos, né? Como afetar esses meninos? Como fazer com que eles se envolvam com os conhecimentos e aprendizados neste universo escolar? E é justamente aqui que ela nos traz outras palavras que podem ir mais longe, que dizem respeito às emoções. Nessas emoções estão implicados os sentimentos. E aí, é claro, a gente está falando de um envolvimento humano. Nesse plano dos sentimentos e emoções da docência, né, há sentimentos que vão de um extremo a outro, o que combinam um e outro tipo de sentimento e emoção. Obviamente, nós, enquanto professores, não estamos com o mesmo humor num dia e em outro, né? Há dias nos quais nós estamos mais felizes, outro
ou em outros dias menos felizes. Geralmente, na última semana antes das férias, nós estamos mais felizes, né? Já vislumbrando aqueles dias de folga, né? De férias. De qualquer forma, os nossos sentimentos e emoções não estão soltos no ar. Eles não surgem por acaso. Eles são resultado de um contexto bastante complexo, das condições laborais, isso relacionado também a uma política educacional, passando pela regulação do trabalho docente, pelas condições de infraestrutura das escolas, pelo perfil dos meninos, né, dos nossos alunos, das histórias individuais de cada um. Tudo isso, obviamente, né, mexe com as nossas emoções. Posteriormente, Inês Teixeira nos traz outras palavras, aquelas que sabem mais longe ainda. Ela nos diz que é necessário voltar e juntar outras ideias à reflexão sobre as relações intersubjetivas, interações, convivência jovem-adulto, que constitui a docência, e que isso foi feito a partir do primeiro grupo de palavras, né? E ela destaca aqui 3 aspectos. O primeiro aspecto é o de que tais relações, né, intersubjetivas são sempre permeadas, inscritas, atravessadas pelas imagens, pelas representações e pelas expectativas que nós temos em relação aos nossos jovens alunos. Afinal, o que a gente espera desses alunos? O que a gente espera deles influencia na nossa prática? E aí ela cita Pierre Bourdieu, né, nos esquemas de classificação que nós temos em relação a esses jovens. A gente acredita neles? A gente não acredita nos jovens? Se a gente não acredita nos jovens, a gente vai cair em um círculo vicioso. Por não acreditar em suas potencialidades, não os desafiamos e não nos comprometemos com atividades que os desenvolvam, né? A terceira relação que ela nos traz diz respeito à relação de poder. Nós estamos diante aqui de relações de violência simbólica. São relações de disciplinamento dos corpos e das mentes, teorizações muito conhecidas por nós, pois já as estudamos nos cursos de formação de professores. E talvez, pessoal, essa relação de poder que é naturalmente devida, né, aos papéis sociais que nós desempenhamos enquanto professor e eles enquanto alunos, né, obviamente acaba gerando aí este fluxo de poder que parte de nós para eles. Isso acaba também gerando um ambiente de enfrentamento, né? Os meninos acabam nos enfrentando, nos confrontando em atos que nós julgamos indisciplinares. E ela traz um seguinte questionamento: esses atos considerados rebeldes não seria uma forma de eles se expressarem frente a esquemas autoritários a que estão submetidos? Não apenas a autoridade dos professores, mas também dos pais, dos avós, dos mais velhos. Ela nos diz que essa realidade vai ser debatida também em outras cartas presentes neste livro. O terceiro aspecto que ela nos traz e destaca aqui diz respeito às nossas relações com os jovens alunos. Essa escola brasileira, nas últimas décadas, se tornou mais acessível às classes mais pobres. Consequentemente, houve uma crescente demanda e ação dos movimentos reivindicatórios pela educação, dentre outros fatores. E ela finaliza a carta trazendo palavras para dormir em dicionários, né? Ou seja, palavras para a gente deixar esquecidas, né? E palavras para acordar. Em relação às palavras para fazer dormir em dicionários, nós temos aquelas que dizem respeito ao individualismo, desesperança, desconfiança, descrédito e desânimo. Já em relação às palavras para acordar, nós temos aqui 2 palavras que ela considera que são as palavras fortes, né? Reinvenção e ressignificação, porque é preciso reinventar e ressignificar
a docência.